Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença do nosso querido amigo e irmão Marco Antônio Amaral, que é trabalhador do Centro Espírita Amélia Rodrigues. E hoje ele vai falar conosco sobre um assunto muito interessante, que é o algoritmo espiritual e as perspectivas da reencarnação. Eu quero agradecer, viu, Marco Antônio, a sua participação, por ter aceito o nosso convite e deixar você à vontade para estar conversando conosco sobre esse assunto muito interessante. Muito obrigado, doutor. Eu quero agradecer a oportunidade do diálogo. É sempre um aprendizado conjunto, uma reflexão muito importante para as nossas vidas. Meu muito obrigado, no que eu cumprimento também todos os internautas, todos aqueles que nos assistem. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. Como é que funciona esse algoritmo? Nós fomos convidados e temos explorado as questões da inteligência artificial e participando de reuniões interessantes com o tema preocupando autoridades, preocupando o cidadão comum. Achamos interessante a definição de algoritmo para a nossa ciência, que relata ser uma definição mais simplista, um conjunto de ações limitadas, mas executáveis e que tendem à resolução de um problema. E aí aproveitando uma reflexão filosófica, pensei ou fui intuído, isso tem a ver com a reencarnação, porque uma reencarnação parte de uma série de procedimentos, de um planejamento reencarnatório para uma experiência terrena durante determinado tempo, com um objetivo de resolução de problemas, ou a nossa evolução espiritual em busca da felicidade, doutor. Então, e essa reencarnação, às vezes a gente pensa assim, tão simples, né? Só reencarnar. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Como é que fica esse programa? Como é que a espiritualidade vê? Como é que esse reencarnante pode estar integrado nessa reencarnação onde ele participa ou numa compulsória? Perfeito, doutor. Pensamos, pelo que tem nos informado os benfeitores espirituais, que é sempre um processo bastante delicado, que demanda tempo e um planejamento minucioso. Daí a nossa gratidão por uma oportunidade reencarnatória. É necessário reunir almas que às vezes encontram-se distantes, que apresentam diferenças comportamentais, ideológicas e precisam se reunir em um mesmo contexto familiar ou social, a fim de resolverem as questões íntimas na busca de uma ascensão superior. Então, o nosso lado espiritual, que faz parte da nossa pré-existência e da nossa pós-existência. Entendemos daí a complexidade, não é algo realmente tão simples. Esse tempo que o espírito fica na erraticidade, como desencarnado, ele está usando para crescer, progredir, melhorar, ou fica apenas tentando se desvencilhar das dificuldades, ou gozando das prioridades do mundo espiritual? Entendemos que é uma ocasião oportuna de planejamento, de reeducação, sobretudo porque as capacidades, as potencialidades espirituais estão mais afloradas. O auxílio, naturalmente, dos benfeitores espirituais se faz presente, a fim de auxiliarem justamente uma reencarnação que seja coroada de êxito nos seus principais objetivos, doutor. E como fica essas criaturas que estão ainda no umbral, criaturas que estão altamente comprometidas? Qual é a perspectiva da reencarnação para essas entidades espirituais? Doutor, nós aproveitamos para nos lembrarmos da mensagem espírita através de Francisco Cândido Xavier, nos lembramos dos episódios relatados em diversas obras, mas especialmente em Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz, ao ter a permissão para visitá-lo, e ele, reportando-se ao pai,
que encontrava-se em região ainda difícil, a mãe esclareceu nas suas preocupações que já havia providenciado recursos para uma nova experiência terrena em conjunto. Surpreso André, porque o pai havia tido relacionamentos comprometedores na existência passada. E embora André Luiz supusesse que aquelas irmãs seriam esquecidas, a mãe disse que receberia-as como filhas do coração. Naturalmente, não seria uma existência fácil pelas questões psicológicas do passado. No entanto, sua mãe, com uma ascendência espiritual muito elevada, já havia tomado providências espirituais em torno da nova existência. Ninguém fica esquecido nas instâncias superiores de Deus. Então, a gente entende que, por mais comprometido que seja a criatura, ela vai ter uma nova oportunidade, porque senão fica relegada ao ostracismo e a um possível convívio infernal, não é? Porque a consciência cobra, os circunstantes, às vezes prejudicados em outras experiências, cobram, e essa pessoa fica à deriva. É necessário que alguém interceda a favor. No caso aí, a mãe do André Luiz. Mas, embora fosse um espírito diferenciado e vinha com muita propriedade, ela iria reencarnar num mundo de expiação e provas, um mundo complicado. Por isso, a situação dela, eu acho que não seria tão simplesinha e vencer isso sem nenhuma problemática, sem nenhuma dificuldade, principalmente com duas, entre aspas, adversárias de propósito, porque enquanto ela estava casada com o marido, né, com o pai do André, ele as tinha como amantes. Então, eram criaturas que, do momento que ela soube, fica aquele impacto e depois ela tem que conviver com isso de uma forma fraternal, ou melhor dizendo, maternal para uma condição das duas filial. Perfeito. É sempre bastante delicado o relacionamento. Mas imaginemos o pai de André Luiz, a bondade divina, reunindo todos esses familiares nesse exemplo de doação, de amor, de resignação. O pai de André Luiz, em uma futura existência, como pai das moças, tendo que talvez entregá-las a futuros maridos, uma prova da bondade divina que nos proporciona novas oportunidades de reparação, de caridade e de perdão. Mesmo porque a questão é ficar em paz com a própria consciência, né? Enquanto talvez ele as tenha infelicitado, depois devolveu com aquele carinho paternal. E as duas também, certamente se sentindo preteridas, tinham a disposição em encontrar, agora recebendo um pai que possivelmente fosse carinhoso, afetivo, iria sanar essa problemática. A reencarnação é uma prova inconteste da misericórdia divina. E se não existisse, nós teríamos que inventar, não é? Para justificar toda essa problemática que a criatura apresenta e tem que ser transformada em virtude. Como é que você vê a reencarnação nesse sentido? Sem dúvida nenhuma, doutor. Ficamos felizes com a evolução da sociedade, dos fatos, da ciência. E, recentemente, com a publicação de um livro, Ciência da Vida Após a Morte. Tão interessante porque um título e um livro elaborado por estudiosos, 2 psiquiatras e um filósofo brasileiros, Dr. Alexander, doutora Mariana e o filósofo Humberto Schubert, pelo NUPES, um núcleo de estudos em espiritualidade e saúde, doutor, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, evidenciando uma série de fatos e relacionando com muitas ocorrências, atestando as questões científicas dessa espiritualidade, da existência, da reencarnação,
com referências a muitos fatos e de uma forma bastante científica, baseada em fatos. Um livro que vem acrescentar muito à nossa ciência material em termos de espiritual. Quando nós estudamos a doutrina, a gente começa a encaixar as peças de um quebra-cabeça. Depois de algum tempo, aquele quadro está totalmente montado. E o final é mostrar realmente todo aquele quadro colorido, maravilhoso, que dá um sentido de uma imagem, de um cenário. A reencarnação não é diferente, porque o espírito vai para a angelitude. Deus não fabricou espíritos, Deus criou espíritos. E ao fabricar seria uma fabricação em série, né? Praticamente todo mundo é de uma forma e que às vezes tem até alguns defeitos. Mas Deus não fabricou ninguém, Deus criou. Criou e colocou dentro de cada um uma centelha divina, que é um chipzinho que vai levar a criatura à perfeição. Porque Deus, sendo perfeito, não poderia criar algo que não fosse talhado para a perfeição. Então, aquela ideia de que as pessoas, ao praticarem atitudes infelizes, principalmente enfatizando aí a agressão à criação divina ou às leis divinas, ele estaria irremessivelmente condenado. Esse não tem mais jeito. É muito complicado para a gente entender que Deus, sendo perfeito, criando uma criatura com chipzinho, não fosse para a perfeição. Agora, como é que fica realmente essas criaturas? Um matador de aluguel, por exemplo, que hoje ele mata a outra pessoa como se fosse um objeto, que não tem nenhuma importância e depois vai desencarnar. E como é que fica para ele resgatar isso, já que ele praticou uma série de delitos? Perfeito, doutor. O Evangelho de Jesus é sempre uma luz nas nossas vidas. E a doutrina espírita, principalmente nos seus 4 primeiros capítulos, que são basilares, não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa de meu Pai, meu reino não é deste mundo e é necessário nascer de novo, estatue para essas criaturas que há muitas moradas, sobretudo na casa do Pai. Essas criaturas afastadas ainda do determinismo divino, da perfeição, naturalmente, se não se adequarem aos padrões para o qual a Terra caminha inexoravelmente, eles serão transferidos para um mundo primitivo, que vai ser condizente ainda com o seu comportamento rebelde, violento, um local em que sentirão saudade da terra que caminha a passos largos para um novo porvir, sem deixarem de prestar a sua contribuição para essas outras moradas, com seu conhecimento adquirido, embora sua moralidade atrasada. Então entendemos que na casa do Pai há muitas moradas e colheremos o mérito, as nossas obras determinarão a nossa futura estadia. Se permanecemos num mundo de regeneração, num mundo mais avançado, ou se retornaremos para um mundo primitivo, a fim de aprendermos, sobretudo, a linguagem do amor. Então, aí nós vamos enfatizar o nosso Ezequiel, um profeta bíblico que dizia assim: meu Pai, se tratando, logicamente, de Deus, não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Isso significa que o nosso sofrimento, esse sofrimento mais atroz, em função das nossas ignorâncias, das nossas atitudes infelizes. Para que nós não soframos mais e até possamos levar uma vida mais tranquila, qual que seria a proposta dentro da reencarnação? Não obstante, todas as vezes nós exploramos bastante a questão das leis morais, mas hoje eu gostaria de avançar para esperanças e consolações, porque se fala em felicidade, ainda que relativa, doutor.
E se fala que, embora na Terra nós não possamos ter uma felicidade completa, mas que ela é possível relativa. E precisávamos pensar na questão material, que para nós seria a posse do necessário, e para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Confiarmos na governabilidade de Jesus, que é o divino amigo para as nossas vidas. Então, penso que estamos assegurados em termos de avanço, com toda essa segurança espiritual nas mãos de Jesus. E a caridade? Faz parte da nossa existência porque somos solidários, encarnados nesse planeta, todos nós ainda reclamamos dedicação, autoconhecimento, porque temos muitas dificuldades e ainda desconhecemos muito dos mundos superiores, dos passos celestes que existem no universo. Ainda estamos na periferia de um grande universo sob o controle de Deus. Porque o amor, a gente sabe que a caridade e amor é mais ou menos a mesma coisa. Porque quem ama, ela vai ser boa, vai ser benevolente, vai ser indulgente, vai perdoar. Isso é o amor, não é? Agora, o difícil é a pessoa amar realmente como deveria amar. Jesus foi o símbolo do amor aqui para nós, e ele deixou claro que o mandamento maior seria amar a Deus, o próximo como a nós mesmos. Então, a grande dificuldade que nós temos é no relacionamento, porque no relacionamento nós vamos encontrar as pessoas mais diferentes possível nesse mundo imaginado. Então, ali nós temos que conviver com todo mundo de uma forma fraterna, solidária, amorável e caridosa. E não é fácil, porque às vezes nós encontramos divergências, encontramos inimigos do passado, obsessores, mas tem sempre aquelas criaturas que dão uma força, não tem? Sim, doutor, de diversas formas. Permita-me contar um pequeno fato ocorrido, e daí, inclusive, a oportunidade de trabalharmos na Casa Espírita, que nos oferece uma série de oportunidades. Participávamos de um almoço beneficente, uma promoção beneficente, e a promoção beneficente, como todas as outras realizações da casa em prol da manutenção das estruturas, reúnem companheiros de ideal que às vezes não se veem por conta dos horários, dos departamentos, e uma execução dessa é sempre uma oportunidade desse encontro. E aí encontramos uma amiga de longa data na porta do refeitório. Aquela foi uma ocasião em que eu, minhas duas filhas e a esposa trabalhávamos no conjunto, e ela, feliz em me ver, conheceu minhas filhas que amadureceram, cresceram, e me perguntou, de repente, como um pai tão feio pode ter duas filhas tão bonitas? E eu me vi numa questão bastante embaraçosa. E falei, puxa vida, sorte delas, elas puxaram para a mãe. E falei, puxa vida, talvez outrora eu não respondesse dessa forma. Mas o trabalho na Casa Espírita proporciona esse aprendizado, e é um fato até bem humorado. Achei bastante interessante e falei, serve inclusive de avaliação para ver o meu nível de tolerância. Consegui, nesse caso, doutor, superar a surpresa do momento. Mas foi um fato muito agradável. E percebi também que ela havia sido simpática na sua colocação. Então foi algo muito proveitoso. Então aprendemos muito com isso. O sorriso, né? A alegria, é um lenitivo para a alma. Apesar de muitas pessoas não entenderem esse tipo de brincadeira, mas se a gente estiver aberto, tudo que falar para nós é motivo de brincadeira. E se não for, crie essa oportunidade de transformar numa coisa bem-humorada, porque senão nós vamos pagar tributo muito caro pela revolta, pela ira, pela não aceitação, até por aquela mágoazinha que a gente leva para casa, né? Então vamos ficar
sempre atentos. Não tomar como uma agressão, mas como um desafio, como você disse, para testar a nossa paciência, a nossa humildade. Porque eu penso assim, é muito fácil falar assim, eu sou humilde, né? Ah, é? Ah, eu sou muito humilde. Vamos ver, na hora dessa é que a gente testa, né? Às vezes a pessoa assim, mas eu sou muito paciencioso. Ah, é? Então vamos ver. Porque falar que é fácil. Os desafios, o testemunho que vai colocar o aluno pela prova, na aprovação ou não, né? E a doutrina espírita nos dá tantos ensejos, tantas explicações, para que nós fiquemos sempre na profilaxia das doenças, dos dissabores, das vicissitudes. Principalmente quando a gente está aqui reencarnado e só tem uma saída para nós, que é voltar para o mundo espiritual. E temos que voltar bem melhor do que aqui chegamos. De outra forma, nós perdemos uma existência. E a gente sabe que, estatisticamente, 34% da humanidade reencarna e desencarna comprometida com a lei divina. Então, ao invés de melhorar, até, não vou dizer que regrediu, porque a gente sabe que o espírito não regride, mas altamente comprometido com a lei. A outra existência vai ser provavelmente pior do que essa. Mas nós temos a oportunidade de reencarnar e o esquecimento. Ainda eu considero a terapia divina. Como é que você vê o esquecimento na reencarnação? Uma bênção, doutor, porque talvez não suportaríamos o peso de consciência do nosso comportamento em relação ao próximo em épocas passadas. Temos muitas histórias no livro Ação e Reação e nos outros complementares da literatura complementar espírita relatando isso. Então o esquecimento é uma bênção para que conheçamos alguém de uma maneira diferente. Nós, na própria existência, temos já algumas experiências, porque às vezes encontramos alguém num dia não tão bom. Existem dias em que as pessoas não estão bem. Nós temos dias que são ruins. E precisamos entender que, às vezes, embora a sabedoria popular, entre aspas, diz que a primeira impressão é que fica, mas penso que, com o aprendizado contínuo, precisamos mudar isso. Precisamos esperar que a outra pessoa também tem dias melhores, mas também tem dias ruins. E aí vamos aprendendo a compreender o companheiro no trânsito, nas nossas relações de trabalho. Porque vejo como grande dificuldade da nossa parte nós eliminarmos a distância entre o templo e a oficina. Porque às vezes temos muita intelectualidade em termos de religiosidade, de religião, mas temos uma grande dificuldade em colocá-la em prática no nosso dia a dia e nas nossas relações diárias. Então, penso que precisamos justamente diminuir isso, essa distância entre o templo e a oficina, como ensinou Jesus, tornando a nossa vida um exercício de fé em um mundo melhor. Nós sabemos que dentro do nosso lar nós temos ali, às vezes, espíritos muito fraternos que assumiram o compromisso de vir à Terra conosco para um determinado propósito, um ideal. Mas tem também aqueles que nós tivemos desavenças, tivemos alguns conflitos e às vezes até situações mais graves de contundência. Então, não são espíritos que vêm bonzinhos, nos tolerando, tendo paciência conosco e cultivando um sentimento de amor pela gente. E ali, às vezes, a gente coloca, mas o que eu fiz para ter um filho assim, ou uma filha? Ou, às vezes, vem uma criatura altamente comprometida em intelectualidade e também no aspecto físico, e surge ali o questionamento. O que eu fiz para ter um filho ou uma filha assim? Mas a gente sabe que sempre tem uma razão. Essas criaturas, talvez nós tenhamos contribuído para que elas tivessem um sucesso, talvez nem contribuímos, mas pedimos pela misericórdia,
para com aquela criatura, para custodiá-la nessa existência, mas de qualquer forma, alguma razão muito forte existe para que tudo aconteça. E esse esquecimento tem que existir, porque se nós trouxermos-lo para hoje, a lembrança do que aconteceu, nós vamos criar problemas, porque além das nossas dificuldades naturais, imanentes, é uma circunstância adversa. Então, o esquecimento vem com uma bênção nesse momento. E a espiritualidade sempre está dando uma força. Os espíritos resolvem os nossos problemas ou eles são mais sutis? Eu entendo que eles são mais sutis porque, justamente por serem os benfeitores, justamente por serem quererem o nosso bem, deixam para nós a escolha, respeitam a nossa intimidade em termos de decisão. Até porque todos nós precisamos crescer. Naturalmente, esse auxílio às vezes se faz maior ou menor. A área da filosofia, embora ela se distribua por um ramo à parte, mas ela assevera que nós temos essa capacidade de intuição, de criatividade, e precisamos usá-las para nos sintonizarmos com o bem. Então, eles nos respeitam, mas nos auxiliam. Precisamos estar sintonizados com o bem, a fim de podermos colher os frutos dessa intuição benéfica, porque todas as grandes realizações são fruto de um esforço conjunto de materialidade e espiritualidade. Somos filhos de um Pai extremamente amoroso. Estamos encerrando nosso programa com a nossa gratidão, presença do Marco Antônio Amaral, essa criatura maravilhosa que vocês puderam verificar e assistir na sua eloquência, e desejando uma semana cheia de paz a todos vocês e que estejam conosco na semana que vem, nesse Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.